Visani. Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pelo Expresso 61 e pela TV 61, e eu tenho a grata satisfação, uma grande satisfação de receber aqui a Rosângela Piovisani. A Rosângela, ela é dirigente nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, ela é graduanda em Direito pela turma Pronera, turma Fidel Castro, para assentados da Reforma Agrária pela Universidade Federal de Goiás, no campus da cidade de Goiás, antiga capital do estado. A Rosângela, a gente vai conversar com ela sobre a sua inserção no movimento, aliás, o seu trabalho no movimento de mulheres camponesas e a inserção dela no grupo de estudos O Direito Achado na Rua, entre outros temas. Ela, por exemplo, ela foi recebida pelo Papa Francisco, junto com outras expressões dos movimentos sociais aqui do Brasil e do mundo, e a gente sabe que para o Papa Francisco, os movimentos sociais detêm um protagonismo para a transformação justa transformação social e política. Como vai você, Rosângela? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou bem, espero que todos que estejam nos assistindo também estejam bem, com muita energia e com saúde, e vacinados. Vacinados. Já tomou alguma dose já? Primeira dose eu tomei. Muito bom, também já tomei a primeira dose. Você está falando da cidade de Goiás, Goiás Velho? Não, eu moro na Samambaia Norte, no núcleo rural Gatumé. Sou agricultora e estou na minha unidade de produção. O curso ele é daquele modulado, né? Tempo universidade, tempo comunidade, mas agora na pandemia a gente está estudando em casa também, muito bom. virtualmente. Perfeito. Então você é daqui da zona rural do Distrito Federal, né? Você é produtora, né? Estou aqui e sou agricultora a vida inteira. Que maravilha. Rosângela, vamos começar falando, então, sobre a sua participação do grupo de estudos do Direito Achado na Rua. Pode ser. Então, eu conheci o professor José Geraldo e também o Direito Achado na Rua a partir do momento que eu cheguei em Brasília, né? Eu sou do estado de Roraima e acabei vindo para cá em 2003 para coordenar o Escritório Nacional para o Movimento e dar suporte para essa junção de várias organizações do Brasil que tinha de movimentos autônomos em movimento de mulheres camponesas que é hoje, né? Então, eu vim com essa tarefa e chegando em Brasília, quando você milita em movimento, quando você tem uma participação nas organizações, né? Você não tem como não conhecer o direito achado na rua, né? E para mim foi muito importante, porque tudo que a gente construiu no país, quando a luta pelos direitos à seguridade social, enfim, joga completamente com a nossa história, com a nossa luta e com o meu ser camponesa e também militante e dirigente de movimento. Então, foi um encontro e também um reconhecimento, né, do que a gente já fazia na prática e que a teoria do direito achado na rua fundamenta isso. Então, isso é muito importante, porque também traz para dentro da academia esse direito conquistado, né? Não é só aquele direito elaborado pelo Congresso, pelos legisladores, mas também o povo na rua, as ações, as intervenções, constrói direito, né? Não só aquele direito comum, né, do meu vizinho, dos acordos, da cerca, de não sei o quê, né, que também é um direito, né? O meu limite, mas o direito a achar na rua, ele fundamenta essas conquistas de direito que a gente tem. Então, assim, é uma grata felicidade e eu tenho muito orgulho hoje de estar nas fileiras aí
desse pensamento que acho que traduz demais a nossa luta histórica no Brasil. Muito bom, maravilha. Vamos falar, então, sobre a organização do Movimento Nacional de Mulheres. Então, o Movimento de Mulheres Camponesas... Aliás, é o Movimento de Mulheres Camponesas, me desculpa. Isso. E por que Movimento de Mulheres Camponesas? Né? Nós, quando ainda da redemocratização, muitos grupos de mulheres ligados à Igreja Católica, algumas à Igreja Luterana, a Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, enfim, das comunidades eclesiais de base, né? Se organizavam em pequenos grupos de mulheres. Por exemplo, eu fazia parte de grupos de mulheres da paróquia São João Batista e São Luís, lá no sul do estado de Roraima, que chamava Grupos de Mulheres Cristãs, né, que era ligada à paróquia e à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base. Esses grupos, né, essas pequenas organizações, tinha estados que já tinha um grupo independente, né, como Santa Catarina, que tinha um movimento de mulheres agricultoras, no Espírito Santo tinha uma associação de mulheres, no Acre também tinha um grupo de mulheres, né, mas de forma já associativa, de organização mais autônoma, né? E esses grupos, ao longo da história, foi também avaliando que foi muito importante essa base da inserção das mulheres, mas que a gente queria muito mais, né? E esse muito mais era um movimento autônomo de mulheres, porque grande parte das pautas nos organizações mistas, ou desses setores, dessas organizações que a gente participava, ou até da igreja, né, não conseguia inserir, né, que era o direito à valorização e o trabalho das mulheres, o reconhecimento e a luta pelo trabalho e a renda, né? Então, assim, é a cidadania das mulheres. Nós queríamos, para além de ser reconhecida como aquela mulher que trabalha, que organiza, mas que a gente queria ser reconhecida enquanto cidadãs também, vamos dizer, protagonistas dessa construção e dessa história. Por isso que a gente chega ao MMC, né? E isso aconteceu em março de 2004, né, com um grande congresso, com mais de 1.500 mulheres de 14 estados, e onde a gente oficializa, então, o movimento de mulheres camponesas, né, que daí tem a missão do movimento, tem o caráter do movimento, né, que é de classe, é feminista, mas defende como um projeto o socialismo, né, porque para a gente não é só uma organização de mulheres, mas ela também tem que ter um projeto a trilhar, a perseguir. E esse para além de feminista, para além da luta de classe, também tem que ser socialista, né? Então, foi assim que a gente chegou ao movimento de mulheres camponesas, e hoje a gente tem um movimento em 21 estados, né? E que se articula com muitas pautas, né? Levantada pelas mulheres, né? Desde a questão do enfrentamento à violência doméstica, ao trabalho e reconhecimento da produção dos quintais, né? Que chamam os quintais produtivos, a documentação das mulheres, porque e eu sempre coloco a minha história, por exemplo, eu usava o CPF do meu companheiro, né? A partir do momento que eu tomei consciência de que eu era uma outra pessoa, uma outra cidadã, eu falei, não, eu vou ter o meu CPF. Por quê? O que que acontece, né? Na época, a gente tinha que pagar, por mais que era R$ 5, mas era caro para nós camponeses fazer isso todo ano, né? Mas, mesmo assim, se tinha dinheiro para fazer o do marido, tinha que ter também o da mulher. Então, são passos de conscientização que a gente vai adquirindo, né? E que isso foi muito importante, especialmente na campanha de documentação, porque a campanha de documentação ela surgiu desses questionamentos, mas muito mais de uma luta que a gente tinha pela Seguridade Social, mas quando as nossas mulheres iam buscar sua aposentadoria, o salário e maternidade, ela não tinha documentação que comprovava a profissão, né? Então, a gente pensou, e estrategicamente, uma campanha nacional de documentação que reconhecesse a sua atividade rural, né? E isso
deu a milhares de mulheres nesse país, não só o direito de conquistar uma aposentadoria, um salário de maternidade, mas também a cidadania, que isso vai muito além de um simples papel de um documento. Nossa, muito importante isso, né, Rosângela? Porque deixou de ser anônimas, né? Deixou de ser dependentes, né? E, Rosângela, em muitas situações, né, que a gente percebe aí, principalmente na periferia, né, as mulheres, elas são a maioria das chefes de família, né? Como que é a situação das mulheres hoje em relação ao campo? Elas também têm uma maior quantidade de pessoas à frente das propriedades, né, do cultivo, enfim, como é que é essa situação? No campo é um pouco diferente, eu não tenho pesquisas agora para dizer assertivamente isso, né? Mas o campo a gente tem que estudar um pouco mais o processo que a gente viveu nos últimos 40 anos, né? Que foi de esvaziamento intencional do campo, né? Se você pegar em 1950 até 60, a maior parte da população vivia no campo, né? Então, assim, quase 80% da população estava no campo, né? E a outra coisa, que as mulheres, no campesinato, o conservadorismo é muito forte, né? Então, assim, o direito ao estudo, as famílias sempre escolhiam os homens, os filhos homens, né? Então, as mulheres eram criadas, né? Desde pequena já começaram a fazer enxoval para casar, né? Esse era o futuro, né? Até porque o campesinato, como diz lá o Bertold Brecht, né? Ele vive folgado em seu campo, criando filhos e gado e filhos para a mão de obra. Então, assim, as mulheres, né? A gente não pode esquecer disso, né? Porque, infelizmente, as mulheres eram, sim, né? Esse ser que era moldado muito pelo campesinato conservador e pelas igrejas também, né? Como conciliadora, como apaziguadora, né? E essa carga todinha ficava sobre as mulheres. Então, assim, o direito ao estudo não cabia às mulheres, né? E a gente, com um projeto, de fato, do agronegócio, de grandes extensões de terra, né? Porque a terra virou uma mercadoria, então, assim, compro terra para ter mercadoria, né? Então, a gente teve um esvaziamento do campo, né? E hoje, por exemplo, a gente tem menos de 18% da população no campo, né? E alguns estados, por exemplo, tem situações muito emblemáticas. Por exemplo, existe mais cabeças de gado no campo do que gente, né? Rondônia é um caso muito específico, que são Mato vários Grosso. estados, né? Mato Assim, Grosso a também gente tem mais... Oi? Eu estou dizendo Mato Grosso também, né? Eu estou dizendo que eu morei em Mato Grosso 19 anos, né? Sim. E eu E aí, acompanhei. por exemplo, eu vou pegar de novo o Rondônia, que existe um estudo de masculinização do campo, né? Então, por quê? Né? As mulheres, com a redemocratização, foram também buscando a sua luta, seja de forma de estudar através de ser doméstica em casas de gente rica na cidade, ou migrar para a periferia, e buscar estudar, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitas mulheres, muito mais mulheres sendo chefe de família na periferia urbana, porque isso também é um processo pensado, né? Nada foi por acaso, né? Não é porque a gente quis ir para a cidade, não foi isso, né? Mas também as mulheres buscaram alternativas menos penosas e de mais reconhecimento também, a partir do momento que a gente se conscientiza desse papel das mulheres, né? Então, o campo, existe sim muitas famílias chefiadas por mulheres, especialmente em assentamentos da reforma agrária, mas no campesinato como um todo, eu acredito que não, né? A periferia urbana, sim. Uhum, exatamente. E você mencionou alguns aspectos aí, né? O patriarcado, né, no campo, nessa essa herança do patriarcado, né? E você mencionou que as mulheres eram moldadas para casar e com uma observação, né, muito novas, né? Muito novas elas, elas casavam, né? E eram excluídas.
Mas eu queria refletir com você um pouquinho, você falou aí dessa questão de 40 anos, né, que 40, 50 anos a gente tinha uma outra configuração no campo, né? 60 a 70% da população vivia no campo até a década de 60, 70. E isso houve uma inversão muito forte. E eu me lembro assim que nos meus 40 anos de jornalismo, eu fiz muita reportagem sobre os conflitos agrários, e houve uma época em que os conflitos agrários, você tinha aquela figura do latifundiário, do grande latifundiário, em geral um grileiro, né? Praticamente todos viraram fazendeiros a partir de grilagem de terras, e que oprimia, massacrava e tomava a terra dos pequenos. Agora a gente está vendo uma outra configuração do agronegócio, que é apenas a sofisticação daquele grande coronel das terras, né? Que utiliza outros mecanismos, né? de destruição, inclusive despejando compostos químicos da guerra do Vietnã sobre algumas comunidades de assentados, né? Só para ficar um exemplo, fora a própria utilização e a herança da pistolagem, né? de intimidar, de matar, de expulsar. Como é que vocês estão se equilibrando, vamos dizer assim, Rosângela, nesse atual momento em que o agronegócio avançou e é de forma muito maléfica nesse conflito do campo e também para a questão econômica nacional, né? Sobre vários aspectos que a gente poderia até abordar mais adiante, mas vamos nos ater aí ao seu posicionamento. É bem... Daria uma matéria muito grande, daria um debate muito grande, porque o que a gente está vivendo hoje, né, a gente está chamando a era da digitalização do campo, né? E a gente está vendo, inclusive, que para além daquele fazendeiro, né, que usava a pistolagem e tudo mais, né, grandes extensões hoje tá sendo tomada por empresas muito grandes, né? E a gente vai olhar, por exemplo, empresas como a Amazon, a Facebook, a Google, enfim, além de ter monitoramento via satélites das grandes possibilidades minerais e água e tudo mais no nosso continente, em especial o Brasil, né? A gente está vendo que essas grandes empresas digitais elas estão entrando com força nessa coisa do alimento, né? E a gente fica refletindo, por exemplo, as consequências disso, né? Porque a gente está vivendo de uma agricultura cada vez mais concentrada, cada vez mais homogeneizada, né? E cada vez mais o uso de antibióticos e de produtos, né? Que isso causa grandes desastres no meio, né? Tanto na fauna, flora, como o ser humano, né? Então, por exemplo, o próprio coronavírus que a gente está passando hoje, né? Existe fontes muito seguras de que foi essa agricultura, né, predatória quem construiu esse vírus, né? Porque vírus, bactérias, enfim, fungos, ele é próprio da natureza, né? O problema é que com essa forma de agricultura expansionista se quebra os ecossistemas. E esses micro-organismos, quando vêm para outro meio, não encontra, né, resistência, porque estão todos fragilizados, né? Para mim não estender demais, mas, por exemplo, assim, a OMS, em 2017, já denunciava que 80% dos antibióticos no mundo era aplicado em animais e animais de confinamentos, né? Assim, para poder ele ter um ciclo curto, né? Porque hoje nós, por exemplo, criamos galinha caipira, ela demora 6 meses, mas um frango desse que chega nas prateleiras do mercado, ele tem vida de 45 dias. Então, assim, ele é turbinado de muito hormônio, né, para crescer, para engordar, para dar massa,
né? Mas não tem nada de substância, e tem sim muito antibiótico. E isso vai refletir também na nossa saúde, né? Que fica frágil, e aí está aí o desastre que a gente está vivendo, de muitas perdas com o coronavírus. E aí o que é pior, né? Pessoas que têm uma seriedade na pesquisa, que têm compromisso com a pesquisa, né? Diz que a gente ainda vai viver outros micro-organismos, outros vírus, outras bactérias muito mais resistentes aí no próximo período, né? Então, isso é preciso que a sociedade como um todo, né, do campo da cidade, se atente para isso, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de retrocessos de políticas, especialmente da reforma agrária, por exemplo, né? A gente precisa implementar cada vez mais essa luta pela terra, pelos ecossistemas, em defesa dos ecossistemas, né? Do meio ambiente, e não deixar nosso povo morrer de fome ou se alimentar de coisas que não sustentam, né? Que não dá condições de uma saúde do corpo, da mente, enfim, né? Que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, e a gente não pode ser alimentado com coisas que não traz nutrição na sua essência para nós, né? Exatamente, é um conjunto aí de coisas, né? É o desmatamento desenfreado, né? Avançando, né? Cada vez mais, né? Você mencionou Rondônia, né? Que é um estado da Amazônia, e, eu convivi em Mato Grosso, e a gente percebe, né? Acompanha diariamente o que está acontecendo, né? Nessa região, a destruição, e aí, associado a essa a gente falou de animais, mas também tem de plantas, né? As plantas Sim, transgênicas, né? A soja transgênica, o milho transgênico, né? sim. Então, E aí eu queria refletir, porque está muito visível a Amazônia, porque os olhos do mundo estão sobre a Amazônia e, de fato, está terrível, né? O ataque aos povos indígenas, a extração ilegal de madeiras, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o Centro-Oeste, o Pantanal, o que a gente está vendo? Quer dizer, a Mata Atlântica, só existe 7% da mata nativa, né? Quer dizer, essa forma predadora para onde vai levar a gente, né? Então é muito sério, né? E a perda da biodiversidade como um todo, fauna, flora, vai com certeza nos deixar ainda mais vulneráveis nos próximos períodos, se a gente continuar com esse projeto desse governo genocida que de fato não olha a partir do povo e da soberania nacional e da soberania do povo, mas sim aos interesses de um grupo muito pequeno que os mantém hoje no poder, né? eu tenho, em algumas entrevistas que eu tenho feito, Rosane, eu tenho verificado, e essas pessoas estão denunciando isso, que o INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que seria para corrigir essa grande injustiça histórica que existe no país, né? Na necessidade de ter uma reforma agrária, fazer justiça no campo, ele virou um instrumento dos latifundiários, grileiros e o pessoal mais violento, né, que apoia esse governo genocida aí do inominável, né? Mas, Ângela, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre, você teve lá com o Papa recebeu vários dirigentes, né, de movimentos sociais. Como é que foi esse encontro? E que ele tenha saúde, né? Tá atravessando aí uma situação de uma cirurgia e que, enfim, que nossas energias boas, das boas bruxas aí da nossa floresta, do nosso campo, lhes emane energia para que ele fique bem, que se recupere, né? Esse processo de diálogo com o Papa Francisco, ele acontece justamente nessa preocupação do movimento de mulheres camponesas, da via campesina do Brasil e do mundo, né? Sobre essa agricultura que a gente estava falando agorinha, né? Depredativa, né? Transgênica, com muito veneno, né? Então, assim,
surge nessa preocupação e de buscar aliados também para essa luta, né? Para que alguém que tivesse vamos dizer assim, uma personalidade a nível de mundo, né? A gente conseguiu vários artistas, cientistas, né? Mas o peso do Papa Francisco é em olhar com carinho, em se posicionar com carinho sobre a questão da soberania alimentar, sobre a questão dos venenos, dos transgênicos. Isso, com certeza, mexia bastante, né, com o imaginário da sociedade e das autoridades, por que não, né? Porque ele é uma autoridade, né? Não só religiosa, mas também política aí no Vaticano, né? A gente sabe disso. E, independente de ser uma autoridade religiosa, né, ele tem todo um carisma e um compromisso, né, desde a sua juventude, né, lá com os catadores na Argentina. Então, ele vem de uma trajetória de muito compromisso com os pobres, com os desprotegidos, né, desse mundo capitalista, né? Então, a gente fez toda uma discussão enquanto movimentos, né, no mundo, né? Não só do campo, mas também da cidade, especialmente com os cartoneiros na Argentina, que tinha uma trajetória de trabalho com o Papa Francisco desde que ele era seminarista, né? Então, junto com algumas organizações urbanas, né, do Movimento Sem Teto, com os cartoneiros, né, enquanto Via Campesina, a gente fez todo esse diálogo, né, com o Vaticano para ter esse encontro com o Papa Francisco. Bom, a gente tinha essa intenção, sim, de que ele também ouvisse a gente, que ele escutasse o clamor nosso enquanto campesinato e que se posicionasse também em favor, né, dessa agricultura camponesa, da agroecologia, né, da reforma agrária, dos direitos dos agricultores em guardar sementes, né? Então, essa era e foi a nossa intenção, né? Então, depois de várias tratados aí de mensagens, enfim, se consegue esse encontro em 2015 com o Papa Francisco, né? Eu, sim, fui uma das pessoas que fui ao Vaticano em 2015, né? Nós éramos um grupo de menos de 10 pessoas do Brasil que fomos ao Vaticano para uma atividade mundial, que tinha aí umas 70 pessoas, de diversas organizações do campo da cidade e de várias religiões, inclusive, né? Porque não era um encontro religioso, era um encontro para discutir a situação, de fato, da alimentação no mundo, né? Os projetos do capitalismo de devastação da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente, né? Então, foi muito importante, né, esse encontro. Eu fiquei muito feliz. Eu participei, inclusive, do momento de abertura, né, que citava os países e as organizações. Era uma das pessoas, assim como tantas outras ali, naquele momento, tiveram papéis centrais, né? E lembrar que uma das pessoas muito próximas a ele, né, que é o cardeal Turkson, que é um africano, que é uma pessoa muito próxima ao Papa Francisco, mas que era um principal assessor dele, né? Então, o cardeal Turkson, ele teve um papel fundamental, junto com os cartoneiros da Argentina, de ajudar a gente a construir esse movimento do encontro do Papa Francisco, né? E o final desse encontro, de fato, foi com a presença dele, um dia todo com ele, né? Almoçando no mesmo lugar onde ele come todos os dias, né? Junto com os trabalhadores, os operários ali do Vaticano. Então, e mais que isso, né? Acho que a posição dele e do cardeal Turkson nesse sentido, né? De defesa do campesinato, de defesa da reforma agrária, de defesa das sementes crioulas, né? Em defesa dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, né? Isso eu digo que foi uma assertiva muito grande dos movimentos, em especial da Via Campesina, para essa iniciativa,
mas que com isso também a gente conseguiu ganhar grandes setores da igreja, outros a gente provocou uma